Podcast Rural. Olá pessoal, hoje no seu Podcast Rural vamos falar sobre irrigação, sobre manejo hídrico, sobre Nebraska, Estados Unidos, porque eu estou recebendo aqui 3 convidados para a gente ter uma prosa bacana aqui. Vamos estar conversando aqui com o Rafael Cunha, que é da Copervap, Rovena Bettina Petrol, presidente da Irriganor, e também o Marcos Alves, do Sebrae. Ó, gente, você não pode perder não, a gente tem muito assunto interessante aqui nessa prosa de hoje. Se você tiver aquele gravador de fita antigo, já liga para gravar, se não, depois você acompanha a gravação também. Primeiramente aqui o bom dia pro Marcos Alves, tá bom, Marcos? Fala, Francis, bom dia. Dia especial aqui, né? Contar sobre mais uma das nossas jornadas aí para fortalecer e aprimorar o processo de irrigação nessa parte tão importante que produz tanto aqui para o nosso país. Bacana. Dona Rovena, a senhora viajou, foi bastante por lá, né? Chegou bem antes da turma toda nos Estados Unidos, né? Bom dia, Francis. Bom dia aos ouvintes do Paracatu Rural. Nós fomos uma semana antes do evento, porque eu tinha um sonho de conhecer as regiões produtoras de lá. E aí a gente viajou em 9 estados americanos, conhecemos o Mississippi também, que é a maior bacia de produção de alimentos do mundo, e é com mais facilidade de escoamento. Mas o nosso ponto alto foi a missão Nebraska. Primeira vez no exterior, garoto? Não, primeira vez em missão. É? Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado por estar no seu programa. Foi a primeira vez em missão com a equipe da Irriganor e o Sebrae. E fui à busca de novos conhecimentos para tentar impulsionar a nossa agricultura, nossa produtividade e manejo hídrico. Bom demais. Rafael, para quem não te conhece, você é responsável por que área na Copervap? Qual a sua formação? Eu sou engenheiro agrônomo, participei do Conselho Fiscal da Copervap até março de 2025. Então hoje eu estou fora da diretoria executiva e estou lá com esse trabalho de tentar melhorar, buscar desenvolvimento do nosso setor. Bom demais. Você vai falar bastante hoje aqui. Eu vou, primeiramente, perguntar aqui para a dona Rovena. A senhora ficou sabendo dessa atividade de manejo hídrico lá nos Estados Unidos, lá no Nebraska? De que forma? Conta um pouquinho, dá uma introdução agora nesse assunto para a gente poder despertar mais o interesse do nosso ouvinte. E assim, eu vou até abrir um parênteses aqui. Eu fazendo agronomia, estudando a parte hídrica, eu estou mais apaixonado que eu já estava até agora. Coisa boa, né, Francis? Eu acho que o início do sonho dessa missão começou em 2019, quando nós recebemos na sede da Irriganor o Dr. Christopher Neal, e ele falou do trabalho de monitoramento hídrico que eles estavam fazendo lá na Bahia. E no mesmo ano, então diretora do IGAN, a doutora Marília, nos procurou e solicitou que a Irriganor fosse protagonista num estudo de disponibilidade hídrica subterrânea aqui do Noroeste, porque algumas bacias aqui já estavam em conflito, como a bacia da Chapada da Sul Brasil. Então, o assunto começou naquela época, aí depois a gente começou a ampliar o nosso conhecimento. Em 2021 nós fundamos a RENAI, que é a Rede Nacional de Irrigantes, né, liderada pelo Dr. Linneu. E o Dr. Linneu, em 2024, falou: fui convidado para lecionar na Universidade do Nebraska, onde o Dr. Christopher Neal também é professor. Então, quando ele nos mandou o convite, né, de que iria ter um evento em abril do ano seguinte, né, nós fizemos a promessa: Dr. Linneu, nós vamos lá lhe visitar, até pela importância que o Dr. Linneu tem para a agricultura irrigada no Brasil. É o mínimo que a gente poderia fazer, é prestigiá-lo lá, né, como servidor público, trabalhando na Embrapa. Então, assim a gente começou, né, lá em novembro nós tivemos uma reunião com o Sebrae, que tem tido esse papel institucional, como se diz, de nos dar a mão e nos conduzir
pedimos o apoio do SEBRAE, e o SEBRAE, como tem apoiado todas as ações de governança desse território, ele logo abraçou e disse: estaremos juntos na missão. E aí eu vou deixar o resto para o senhor Marcos falar. Pois é, Marcão, conta pra gente então o seu ponto de vista dessa ida maravilhosa para poder conhecer realmente o que eles fazem, né, de um ponto de vista, no caso do SEBRAE, de governança, do ponto de vista da Irriganor, como é que cuida do manejo da água, do ponto de vista do agrônomo, como é que essa água se comporta, enfim, todo aquele processo. Conta pra gente aí do seu ponto de vista sobre essa viagem. Tá, Francis, primeiro assim, a gente, até para quem está escutando, né, o seu programa, a gente sabe que a audiência é muito grande, de repente, assim, mas como que se dá um apoio a uma missão internacional do SEBRAE, até para que as pessoas entendam como isso funciona. Sim. Primeiro que existe todo um regramento e critérios para esse tipo de ação dentro do SEBRAE, onde não é uma ação pontual, mas uma consequência ou mesmo uma intervenção que envolve uma estrada, um caminho até então construído. A gente já tem esse caminho aqui com a Irriganor, especialmente, né, no Noroeste de Minas, ainda que a gente sabe que a Irriganor ela já vai além, né, Dona Rovena, do Noroeste. Eu acho que a expectativa, né, a expectativa de Minas, até pela própria missão, é que vá bem além do Noroeste mesmo, que é o papel, né, o desejo da importância do papel que a Irriganor ocupa. Muito bem. Uma missão internacional, essa missão está dentro daquilo que a gente vem construindo sobre a estratégia do futuro da irrigação, que a Irriganor lidera para a região, num momento muito importante, onde a gente está discutindo um projeto da Irriganor com o SEBRAE está fazendo essa intervenção da discussão e da redefinição da estratégia de futuro da Irriganor. Quais são os caminhos, que escolhas de caminhos que a Irriganor fará? Então a gente tivemos um planejamento prévio, um planejamento, né, Dona Rovena, que nos ajudou a chegar até aqui, mas e daqui para frente? Os desafios que nós sabemos que são muitos, todas as questões que estão envolvidas relacionadas à produção, a gente não precisa nem entrar, se todos os dias se noticia, né, sobre tanto os desafios quanto as oportunidades, porque existem oportunidades também. E a nossa ida, dentro desse contexto em especial do futuro, da construção do futuro da Irriganor, e lá percebendo assim, guarda muitas proporções com o que a gente tem aqui. A produção lá tem 50 anos. Se estruturaram a produção, é diferente daqui substancialmente. É água subterrânea, mas que existe uma organização muito grande da forma como a água é utilizada. Por conta disso, o Nebraska ele se transformou na maior área irrigada do mundo por pivôs centrais para aspersão. As maiores empresas, as quatro maiores indústrias do mundo estão lá. A Universidade do Nebraska, que inclusive, né, o evento é realizado lá, é uma referência e com muito orgulho, né, muitos brasileiros lá, e os brasileiros inclusive até pelo modelo de produção do nosso país aqui do Cerrado, uma expectativa muito boa do contato com os brasileiros. Mas fundamentalmente, Francis, eu volto assim muito tranquilo, que a resposta que existe do que foi feito lá, do que a gente foi buscar, é o que está sendo construído aqui, que é a governança, a capacidade dos todos os atores que estão envolvidos no processo, o produtor, o governo, a indústria, enfim, todos os entes terem a capacidade de sentar e dialogar para que se possa produzir, para que se possa ter água para todos. Entendi. Bom, o interessante, a gente está falando aqui, nós estamos na cidade de Paracatu, Minas Gerais, vocês três se baseiam aqui, mas não é um problema de Paracatu, não é um problema do Noroeste, não é um problema de Minas, é um problema que precisa ser resolvido do Brasil. Às vezes, numa região, não se tem tanta dificuldade com relação a esse problema, e também outras regiões já têm muito mais dificuldade. Nós temos setores do Brasil que são bem mais escassa a água, o manejo dessa água é mais complicado, não tem tanta disponibilidade de tecnologia, de conhecimento, de pessoas. Aqui a gente está meio que buscando para resolver um problema local, regional, mas
como base modelo para outras cidades e cada uma se adequando. Você concorda comigo, Rafael? Concordo, Franci. Uma peculiaridade da região que eu pude notar, ela está em cima de um aquífero. E esse aquífero, ele é de fácil acesso. Ele com 30 metros já encontra a zona saturada e eles perfuram até 100 metros para poder ter uma zona de 70 metros de saturação para poder bombear. Isso facilita muito e barateia bastante o uso da água e o consumo. Agora, o que difere um pouco da nossa região, a região é muito plana e tem uma geologia um pouco diferente, que eu acredito que facilita a recarga. Então é muito mais simples a irrigação chove e o bem manejo. menos, chove bem menos, né? E chove bem menos. Olha, a região do Nebraska ela varia de 300 a 800 milímetros. Só isso? Anual, só isso. Nós estamos falando de 800 milímetros, é o norte de Minas, que está no polígono da seca. Então, Paracatu chove 1.200, 1.300 e temos esse problema de escassez hídrica, essa zona de conflito. Entendi. Então, é muito mais simples essa gestão e esse uso da água. Lá o pessoal utiliza a água e depois vê como que ficou o lençol freático. Entendi. Para fazer uma nova Novo registro de dados. registro de dados para o próximo ano. Entendi. Interessante. Eu vou fazer aqui uma observação. Na década de 70, quando estava no auge, né, o pessoal começou a instalar pivôs desmesuradamente no Nebraska. Sim. Como chove pouco em alguns anos, na década de 70 eles tiveram uma crise hídrica sem precedentes, onde secaram 2 rios de divisa de estados. Então isso originou essa discussão, foi parar na Suprema Corte Americana e desde então eles aprenderam a lidar com essa falta de água. E a nossa missão justamente foi para ir para lá, para verificar o modelo de governança deles. E uma coisa diferente que acontece nos Estados Unidos, que assim a gente vê muito pouco aqui, né? Há 15 anos atrás, um homem muito rico, ele doou 60 milhões de dólares para fazer uma fundação, Water for Foods. E este evento, que seria água para a produção de alimentos, e este evento que a gente foi justamente para comemorar o 15º ano desta fundação, com um evento, né, com o Congresso Internacional que a gente foi. Muito bom. Atualmente, na nossa região, eu acho que em todo o Brasil existem os comitês de bacias hidrográficas. Dentro dos comitês de bacias hidrográficas, existe uma subdivisão por região, por subbacias, que são as CGLs, que são eleitas pessoas para poder debater, discutir, apresentar quais são os problemas de cada região. E o Marcos estava me contando aqui, me lembrando que lá eles têm algo muito parecido com isso, não é, Marcos? Na verdade, sim, quando a dona Rovina trouxe, né, do desafio que teve relacionado à utilização da água, quando houve a escassez e eles se debruçaram para enfrentar isso, fizeram a medição, né, de como que se estava o uso da água naquele momento nos lençóis freáticos e ali estruturaram um modelo de governança chamado Distrito de Recursos Naturais. O estado do Nebraska tem 23 escritórios que se dividem o estado e eles têm autonomia porque cada parte, como o Rafael comentava, né, tem locais onde é mais superficial o acesso ao uso da água, em outras regiões de forma diferente. Acaba que é um estado de uma proporção, de grandes proporções, parecido com Minas Gerais, então realidades distintas dentro do próprio estado. Ainda que o aquífero seja gigantesco, é um dos maiores do mundo. E eles estruturaram esses núcleos descentralizados, com autonomia, mas que têm a capacidade de conversar, para poder estabelecer exatamente o modelo de acompanhamento, monitoramento, gestão da água, preparação do produtor, capacitação do produtor, enfim, a intervenção necessária quando for preciso. Essas pessoas são eleitas, existe um processo de eleição, onde são escolhidas e, enfim, toda a comunidade pode se colocar no pleito eleitoral, mas de maneira geral uma presença muito grande dos produtores. Entendi.
E outra preocupação dos NRD, que o Marcão está falando, é a respeito da qualidade da água. Perfeito. Por esse lençol ser de fácil acesso e eles terem solos extremamente férteis, eles não adubam com fósforo nem potássio. Colocaram no passado bastante nitrogênio, que hoje contaminou a água com nitrato. E esses órgãos também fazem o monitoramento da qualidade. Então tem propriedades que a água não pode ser consumida. Onde o nitrato atinge 10 miligramas por litro, eles proíbem o consumo. E teve um caso engraçado que um produtor ainda fez piada, porque ele não poderia consumir essa água, mas ele economizava no fertilizante, porque a água fazia uma fertirrigação. Entendi. O que a senhora traz de observação, dona Rovena, com relação a essa questão da divisão da responsabilidade por cada região, na aplicação disso aqui para nós também no Brasil? Lembrando, Francis, que na nossa delegação nós tivemos a presença da diretora de regulamentação do IGAM e também de uma pessoa da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, fora outros líderes aqui da região. Sim. Então, a ida desses líderes, desses participantes do governo foi de fundamental importância para eles verem um outro modelo de governança. Porque o IGAM, ele sempre teve muita responsabilidade na questão de liberar outorgas, de fazer novas portarias. E até uma das críticas que nós, produtores, sempre temos junto ao IGAM é que o IGAM ele é muito restritivo, mas isso denota a capacidade do órgão em não ser irresponsável ao dar outorgas. Só que a diretora de regulamentação do IGAM, ela pode ver um outro modelo de governança, que talvez a gente não consiga implantar aqui no Brasil, mas a gente possa compor num modelo mais simples do que está sendo usado hoje na gestão de águas. Entendi. Uma coisa que se sabe é que nós não temos mapeado o que nós temos de água no subsolo, né? Nós deveríamos conseguir fazer esse estudo, mas esse estudo é um estudo caro e ele precisa ser feito em consonância com o órgão, até para que o IGAM possa ter mais segurança. Em vez de dizer não quando o empreendedor pede água por ter receio de ter uma crise hídrica, de faltar, né? Porque a gente não conhece o potencial que tem. Que é o que o Rafael trouxe aqui no bloco anterior, que lá eles conhecem o lençol freático, eles têm como mensurar o que de fato tem a água. É claro que tem uma margem de erro, né, Rafael? Mas aqui a gente não tem esse conhecimento. A gente mal sabe o quanto de volume de água está passando na seca ou nas águas de um determinado rio de uma bacia hidrográfica. Mal a gente tem essas informações. A senhora acha que falta vontade do governo? Porque dinheiro tem. Pode estar em lugares diferentes, mas a vontade pode alocar esse dinheiro para lá? Nós sabemos que Minas Gerais ele sofreu muito no passado e agora o governador Zema ele pegou um estado que tinha uma dívida quase impagável. Então o governador Zema ele é muito cético em colocar novos servidores públicos, porque já existe uma dívida muito grande a ser paga. Então eu não acho que, eu acho que existe realmente falta de servidores públicos capazes de uma demanda tamanha, porque Minas Gerais é um continente, né? É um estado que é do tamanho de um continente. Então assim, não me parece que é falta de boa vontade, mas enquanto você não tem certeza de que aquilo pode ser feito, então o órgão prefere travar do que ser irresponsável. E esse papel ele tem feito bem. Caso então se adeque à legislação, às resoluções, todas as regras, a senhora acredita que o poder privado, o produtor rural, põe a mão no bolso, junta em associações, enfim, e realiza esses estudos que precisam ser feitos? Nós da Irriganor, depois da vinda do Dr. Christopher Neal, né, nós chegamos a pegar um orçamento deste trabalho
e tentamos construir junto com o IGAM quais seriam, o que o IGAM precisaria para que aquele estudo servisse de gestão hídrica, porque não adianta a gente fazer um estudo, entregar para o IGAM e o IGAM não servir de ferramenta para mudanças. Então eu acho que a gente vai ter que construir junto com o IGAM, o que você precisa, né? O que você precisa nesse estudo? O estudo ele vai ter que fazer quais entregas, e aí a gente fazer um cronograma financeiro e remunerar os profissionais deste estudo à medida que eles façam as etapas das entregas. Em 2021 nós orçamos esse estudo, ele ficaria na casa de 6 milhões de reais. Entendi. Marcos, é um valor considerável, 6 milhões de reais, mas é algo que precisa ser feito, né, do ponto de vista do negócio em si. Tem que se conhecer o que você tem nas mãos, ou que não tem. O Francis, é uma máxima, né, da administração é que não se gerencia aquilo que não se mede. Então, e é importante, inclusive, do contexto global e das expectativas que existem em relação ao nosso país, mais especificamente em nossa região em relação ao Cerrado. O evento, o Instituto faz o evento, chama Water for Food, Água para Comida, e o tema do evento esse ano é água e comida para todos, para um futuro resiliente. A gente tem desafios relacionados à questão humana e, inclusive, hoje, a área de produção do mundo hoje, 20% estão em áreas irrigadas, que corresponde a 40% da produção do mundo. Então, em 20% se produz 40% do que existe de alimento no mundo. Existe a expectativa / necessidade, até 2030, aumentar em 34% a área, necessidade de alimento, de fornecimento de alimento. Só que a tecnologia permite isso, né, e Dona Rovena, Rafael são lideranças e estão envolvidos, sabem disso, que a tecnologia permite produzir mais com menos. Acho que esse, né, é o desafio que a gente tem de como ser mais eficiente. E quando a gente pensa dessa forma, do ponto de vista de volume, é um volume alto, mas que eu tenho convicção que, principalmente pelo modelo que a gente tem de governança da região, inclusive porque da gente está apoiando a estratégia, o fortalecimento da governança, da gente bater nas portas certas, né, Dona Rovena, para poder captar esse recurso, porque não é só para a produção, é para todos. E para entender, para a gente medir, é possível, não é possível, a gente sabe que existem outros estados que já fazem, mas a gente precisa saber nossa realidade aqui de Minas Gerais para poder fazer isso com responsabilidade. Enquanto isso, né, e aí enquanto isso, acho que a gente tem uns deveres de casa que já são meio que imediatos. A área de pastagem degradada que a gente tem no Cerrado. A gente tem, são consideráveis áreas de pastagem degradada, trabalho de recuperação de nascentes, reservação de água, que é um desafio que a gente tem. Exatamente. Né, de como a água... Aqui todo mundo assim, o Cerrado é o berço das águas, né? Não existe essa... Ok, mas a gente não quer entregar tudo para o mar, a gente precisa ficar para o nosso consumo. Tornar esse ciclo da água um pouquinho mais lento, exatamente. Né? Perfeito, Fran, você achou o termo correto. Nessa retenção e com água para todos, como o próprio evento fala, para os nossos irmãos dos outros estados também, mas tendo a capacidade de produzir e ganhando o tempo necessário para a gente bater as portas certas. Acho que tem uma questão lá, eu acho Dona Rovena muito feliz na fala dela sobre o papel que o IGAM, e ele está cumprindo o papel dele, né? Porque o IGAM, ele é para todos, né? Né, Dona Rovena? Ele está pensando em todos. E que eu achei espetacular, mais uma vez, como que se resolve? Sentando todo mundo e conversando. Qual que é o nome disso? Governança. Parece que é uma coisa simples, mas não é. E a resposta está aqui, está dada. Né? A Irriganor, ela regimentou isso. Cooperativas muito importantes, como a Copervap ali presente, representando um número muito grande de produtores. O Estado presente, a Federação da Agricultura presente. O Estado com a CEAPA e com o IGAM. Então a gente falando, né, das duas... E FAENG também, e a FAENG, então, todas essas entidades, todos esses órgãos ali presentes, que a resposta está na governança, e aí eu acho que aqui, acho que foi uma das primeiras falas no evento, que para mim responde, o caminho, Francis, não é ser reativo. A gente já tem reação demais,
A gente já tem muita polarização, a resposta é ser proativo. E essa é a resposta que a gente tem no trabalho que está sendo feito aqui. A Irriganor, desde o momento que ela se estruturou com os produtores, com as entidades, e lembrando que da Irriganor fazem parte associações, subbacias, cooperativas, indústrias. As indústrias são associadas da Irriganor, ou seja, toda a governança ali estabelecida que está sentando para falar, não é para brigar, querer mais água. A Irriganor, desde como podemos produzir mais de forma mais eficiente, garantindo água para todos. Acho que aí as respostas estão com a gente, mas é muito bom a gente saber que a gente tem condição e está no caminho certo. Entendi. E nós estamos aguardando com muita ansiedade. Agora nós tivemos a notícia de que agora no dia 29 de maio, o governador veio a Unai e que vai ser entregue os detalhes da Lei de Reservação de Água de Minas Gerais. Então, isso já foi definido ano passado e o Estado, junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, estavam construindo os últimos detalhes. Que porque maravilha. a gente tem que reservar água, né? Não existe outro caminho. Até você perguntou quando seria a nossa próxima missão, né? Essa próxima missão também já está no radar, que é a Espanha, em que eles têm uma região de produção de frutas, em que eles têm orgulho em dizer: nós não entregamos nenhuma gota de água para o mar, porque o mar já tem água que chega. Eles têm tantos barramentos que tem uma vez a cada 7 anos enchem todos. Mas nos outros anos não, nos outros anos eles usam a água armazenada em anos anteriores para a produção de frutas. Entendi. Então eu acho que Minas, né, se alguém diz que aqui é seco, aqui é uma região maravilhosa de produção. Nós vimos no Nebraska, eles têm uma estrutura toda para produzir uma safra por ano. Aqui a gente produz 2 e, se brincar, a gente ainda bota uma planta de cobertura e ainda faz a 3ª safra de boi em cima do pivô. Então é uma condição única que não tem competitividade com a eficiência da agricultura brasileira moderna. Acho que a gente assim não conheço tão de perto a agricultura dos outros países, mas o pessoal dos Estados Unidos, eles realmente receiam desse poder que nós temos de ampliar essa lacuna de produção de 34% a mais de alimentos. Entendi. Rafael, engenheiro agrônomo, representante de uma cooperativa de produtores rurais e é produtor rural. Isso. Rafael, para o nosso ouvinte que às vezes fala assim: produtor rural gasta água demais. Aí a gente está falando aqui em produzir mais alimento em menos tempo, ou em menor área, ou com menor número de recursos. A irrigação, vou te fazer uma pergunta de faculdade, faz gastar mais água ou menos água, e como que é o comportamento dessa água? Sim. Então, a irrigação você gasta menos água. Você vai utilizar ela em pontos estratégicos, talvez naquele momento de falta d'água de um veranico, que faz total diferença na produtividade final. Então, para você ter uma lavoura bem sucedida, não é um volume, é um pouco volume você consegue, são poucos milímetros em pontos estratégicos. Entendi. E com isso, nós estamos bastante evoluídos com parte de manejo. Hoje tem várias empresas aqui na nossa região que também participaram do evento, essas empresas, que usa dados climáticos de satélite, que consegue mensurar a evapotranspiração da cultura e aí colocar água na medida. E na hora certa também, Na hora né? certa. Então, na realidade, hoje tem tecnologia, tem água, estamos precisando de um pouco mais de apoio para poder realmente fornecer esse bem para todos. E aí, se o produtor é bem sucedido, ele produz um alimento de qualidade, com quantidade suficiente para que chegue na nossa mesa com preço Com preço melhor barato. E gera riqueza para o município. Gera riqueza, é verdade. São vários postos de trabalho que são gerados na agricultura irrigada, e direta e indiretamente. Então a irrigação realmente ela traz desenvolvimento e riqueza para o local. Entendi. Se a gente tem mais alimento com preço bom, a saúde das pessoas é melhor, evita-se brigas, guerras. A gente está tendo algumas guerras aí pelo planeta. Uma parte também tem a ver com a questão alimentar,
né, de uma certa forma ou de outra, tem sim. Né? No passado, muitas guerras aconteceram por questão de território. Para quê? Para pudesse plantar, para poder alimentar toda essa turma, não é isso? Isso, positivo. E o clima nosso é um clima muito bom para desenvolver das culturas. Enquanto que nós estávamos no Nebraska, que eles lutam com uma única safra e tem uma janela muito estreita para a planta de cobertura, nós conseguimos fazer 2 safras, como diz a Rovena, talvez a terceira de planta de cobertura com boi, e plantas perenes. No Nebraska não existe lavoura perene. Café, laranja, citros, naquela região não. Nos Estados Unidos acontece, ela vai estar mais ao sul, porque vai chegar o inverno e tudo morre. Enquanto que aqui na nossa região não, isso tudo consegue se desenvolver. A gente trouxe aqui num determinado momento da nossa prosa sobre legislação, sobre leis que vão cuidar de todo o manejo, todas as questões dos cuidados com a água. O que, baseado nessas informações que a gente trocou aqui hoje, o que eu observo? Que a partir do momento em que entidades como Irriganor, RENAI, SEBRAE buscam esses conhecimentos, realizam diagnósticos, como por exemplo o ZAP, o Zoneamento Ambiental Produtivo, você começa a conhecer, a entender. Então vai ficar fácil administrar a questão toda. Se está fácil administrar, pode ser que num determinado momento esbarra numa lei. Aí, para que se essa lei possa ser mudada, vêm as entidades e apresentam aos legisladores: nós temos esses dados aqui, técnicos, informações corretas do que é e o que não é. Precisamos alterar uma determinada lei. É isso que é o caminho da agricultura irrigada da agora para frente, não é, dona Rovena? Com certeza, você relembrou muito bem o trabalho que a gente faz nos zoneamentos ambientais e produtivos, né? Nós já fizemos a Irriganor em parceria com o SEBRAE e outros parceiros, né, que cada um teve uma participação, inclusive a cooperativa lá atrás, né, de nos dar recursos para fazer. Nós já fizemos o do Ribeirão das Almas, o do Santa Isabel, o do Córrego Rico e o do Entre Ribeiro. Então, essas 4 bacias já foram mapeadas dentro da metodologia que o Estado de Minas Gerais quer. Inclusive, né, o Estado já tem essa metodologia, só que um estudo de bacia custa caro. Ele pode custar de 150 até R$1 milhão, dependendo do tamanho da bacia. Então, e o Estado ele não tem essa capacidade financeira hoje. Então a gente vem buscando parceiros para fazer nessas bacias onde existe conflito hídrico, e a gente sabe que muitas dessas bacias, se a gente construísse barramentos, ele resolveria o problema. Então a gente tem construído isso junto com a Secretaria de Meio Ambiente e o IGAM. O SEBRAE tem um papel fundamental num desenvolvimento como esse, né? Porque vocês conseguem enxergar a dor daquele setor. No caso que a gente está falando dos agricultores da área irrigada. Foi isso que lá atrás o SEBRAE abraçou a Irriganor, fortaleceu a Irriganor. Inclusive o RENAI é fruto dessa parceria, de outras parcerias também, né Marcos? Francis, quem escuta, né, assim, lá vai ele falar de governança de novo. Mas assim, sabe aquela coisa assim, o óbvio tem que ser dito para não ser esquecido? Exatamente. Porque nessa trajetória, quando a gente fala, primeiro, se você quer propor mudanças de leis, você precisa ter acesso e força para tal. E hoje, a própria Irriganor, com os assentos e as cadeiras que ela ocupa, ela tem essa condição. A partir do momento que nasce uma rede nacional de irrigação, RENAI, a partir inclusive que é do modelo estruturado aqui pela Irriganor, isso passa a ser possível esse diálogo, essa conversa para a busca do ambiente necessário e favorável. O ponto é que sim, e até a razão do SEBRAE. Propósito SEBRAE, a gente impulsiona o empreendedor porque quanto mais diversificado e estruturado é uma região, uma comunidade, mais ela se desenvolve. Na nossa região no noroeste de Minas, a gente tem a realidade da mineração em Paracatu, mas o grande motor econômico do nosso território é a agricultura irrigada. Sim. Quanto maior, melhor, mais eficiente for esse modelo, acessível, inclusive, né, criando condições
para que todos os perfis de produtores possam ter acesso a esse tipo de tecnologia também, pode ter certeza que é do interesse de todas as entidades. É do interesse do governo, é bom para o governo. Se produz mais, todo mundo ganha mais a partir do momento que existe maior produção. Acho que o grande ponto aqui, e aí mais uma vez, nesse modelo que a gente tem, dos produtores rurais, das lideranças dos produtores rurais, da indústria, duas indústrias muito importantes da nossa região estavam na missão, aqui em Rose, aqui de Paracatu, representado pelo Ítalo, né, o gerente de sustentabilidade da empresa, junto também com a Bevap, uma indústria muito importante da nossa região, junto com o governo, com os entes do governo que tanto fazem esse trabalho da proteção do uso dos recursos hídricos, quanto também da criação da condição dos produtores produzirem mais e melhor, cria o caminho necessário, e aí hoje, com muita tranquilidade, a Irriganor tem esse assento, tem essa capacidade de mostrar qual que é a realidade, e sim, eu acho que, talvez, né, Rafael, acho que a gente pode pleitear e pode sonhar, existe espaço para talvez ser mais fácil, existe espaço para simplificação, existe espaço, como eu falei, da questão da proatividade de repente, e isso tem que ser conquistado, e mais uma vez, por isso desse modelo, a associação, a cooperativa, conquistar essa confiança para que os entes vinculados possam dar essa devida correspondência, né? Para a gente poder, inclusive, levar demandas que estão hoje latentes, e a gente estava falando no intervalo, na questão de que nos Estados Unidos, a entidade que é o NRD, né? NRD, ele trabalha com conservação de água, com qualidade de água, com controle de erosão e também atua fomentando a caça, não só de pessoas de dentro do estado como de fora do estado. E eles tinham ali uma cartilha toda de como é que a pessoa faz para caçar legalmente, inclusive animais nativos de lá. Eles monitoram quando as populações estão muito grandes, eles autorizam a abater, você vai poder abater um macho, uma fêmea de veado ou outros animais menores também, né, que eu acho que é uma coisa que a gente hoje tem que colocar na mesa, mas a gente tem que colocar este assunto com muita maturidade, porque senão a sociedade vai achar que o pessoal quer depredar. Aí eu vou fazer aquela pergunta que alguns ouvintes falam assim, mas o que tem a ver, dona Rovena? Caça com recurso hídrico? Explica pra gente aqui. Dá um exemplo prático aqui da nossa região, por exemplo. Nós hoje estamos aqui na nossa região e eu tive a oportunidade de ver nascentes que foram totalmente devastadas pelo javali. E o javali está em toda a região. E assim, eu acho que chegou o momento talvez da gente conversar a nível estadual e federal, porque o javali está se tornando uma praga nacional. Entendi. E não é nativo, né? Ele não é né? nativo. Ele é exótico, vem, insere, e não é só problema da nascente, inclusive da outra fauna. Não, eu tive um amigo meu que ele estava na propriedade, ele foi atacado por um javali, ele ficou 20 dias internado. Sim. Então, assim, eu acho que hoje a gente, com esse papel de governança, com até modelos que a gente viu no exterior, nessa viagem do Nebraska, a gente pode fazer algumas propostas para o governo, tanto estadual como federal. Entendi. Você estava falando sobre a questão da irrigação e eu quero trazer aqui uma reportagem que eu já fiz da importância da irrigação, inclusive na agricultura familiar. E o que essa irrigação significou para esse agricultor. Inclusive, ele é o Marcelo Vidolin, e eu visitei a propriedade dele. Ele pegou um pedacinho de uma área que tinha lavoura de soja e construiu uma lavoura um pomar de maracujá e a céu aberto, e outra dentro de uma estufa. Essa dentro da estufa, ele investiu um pouco mais, é claro, de recursos, né, que teve a própria estrutura da estufa. E o que ele fez? Ele colocou a mangueira com os gotejadores e cobriu essa mangueira com uma lona. Ou seja, aquela água evaporaria o mínimo possível, certo?
Então ele tinha um ambiente controlado e um ambiente não controlado também na questão de pragas, doenças, tudo isso ele teve um controle numa área e outra não. Resultado final, ele me disse assim: Francis, eu tive o pegamento do fruto, ou seja, aquela flor que foi polinizada, ela se transformou em fruto na área externa de 60%, na área interna de 93%. Frutos mais saborosos na área interna e de tamanho até maior. Só isso você já fala que vale a pena um investimento. Sem dizer que ele gastou menos água na parte interna, no que é protegido, no que é controlado, do que estava externamente sendo utilizado, sendo cultivado. Francis, a gente teve a oportunidade de visitar uma indústria, né, a Lindsay, e assim, é impressionante o que existe de tecnologia, do que está, né, empregado hoje a favor da produção, da eficiência da produção, mais uma vez, assim, de mais com menos, utilizando hoje o processo de irrigação ele é totalmente inteligente, né? Você consegue, de fato, até, né, eu não sou agrônomo, nem técnico assim aqui como a dona Rovena ou o Rafael, mas as coisas, tem coisas que são muito claras, que assim, a partir da ciência, da inteligência, de utilizar a inovação a favor, a gente consegue utilizar proteger e preservar esse bem tão precioso que é a água e garantir a produção de alimentos, e aí, bem colocou, de uma forma acessível para todos. Eu acho que é um papel importante aí, mais uma vez também, o Sebrae enquanto apoiador, e a gente tem esse papel de difusão tecnológica, mas especialmente aqui uma cooperativa e uma associação que vem ocupando e fazendo esse papel de democratizar o acesso a esse tipo de tecnologia para a nossa região. Você falou de indústria, né? A gente tem que lembrar também que a Copervap é uma indústria, né? A agroindústria. Então foram três lá. Exatamente. Indústria de ração, indústria de laticínios, exato. Queijo maravilhoso, a manteiga mais gostosa do Brasil, verdade. Manteiga Paracatu, viu? Procure na sua cidade aí, ó o merchan. Para finalizar, qual foi o ponto positivo que você traz aqui, né, do seu ponto de vista como produtor rural, do seu ponto de vista como agrônomo, como consumidor, desse manejo, dessa viagem que foi feita então com essa missão ao Nebraska? Sim, então é um estado que eles já estão há 2 gerações de agricultor na frente nossa, que então são praticamente 30, 50 anos de investimento em infraestrutura, de ferrovia, rodovia, armazenamento. Então os agricultores ele têm um respaldo muito forte do Estado. Então, da porteira para fora, eles têm subsídio, têm estrutura para armazenar e para escoar. Sei. Então acho que isso ainda falta para nós estamos um pouco atrás. Então precisamos talvez de olhar também para um lado desse investimento do poder público, de melhorar a infraestrutura. Hoje nós temos regiões em Minas que praticamente estão isolados, não tem nem asfalto nem ponte, que depende de balsa para escoar a produtividade e vira um entrave. Então, eu acho que esse foi um ponto que me chamou bastante atenção, que o poder público junto com as nossas governanças temos que trabalhar também, não só com recurso hídrico, mas da forma de transportar e escoar a nossa produção, o que vai baratear o nosso custo. Entendi. Gastamos muito da porteira para fora para levar os nossos alimentos, nossos produtos até ao porto. Entendi. E lá praticamente não se gasta muito pouco, não vou falar quase nada, mas muito pouco. Você tomou conhecimento de como é que é a legislação lá, se ela é tranquila em relação à nossa aqui? Ela é mais flexível, mais abrangente, então que deixa o produtor um pouco mais livre para trabalhar e produzir. Entendi. A nossa é muito restritiva, o que impede, talvez inibe um pouco o nosso crescimento. Entendi. Esse ponto de vista aí da questão da legislação, a senhora também... Eu acho assim que é um conceito do americano, né? O americano em si, ele acredita no que você fala. É assim, você vai num supermercado, em qualquer lugar, ele acredita que aquilo que você está falando é verdade. E aqui, assim, até pelo jeitinho brasileiro, né? Talvez até pela sobrevivência das pessoas, às vezes elas não vão pelo caminho correto, então existe uma desconfiança maior
O produtor rural lá também, ele é totalmente diferente o tratamento do que é o produtor rural brasileiro por parte da população, né, dona Rovena? Porque a primeira questão sobre a legislação é prioridade de uso de água é alimentação, dessedentação animal e humana. E o segundo uso prioritário é a agricultura. Está na legislação. Então, por isso também existe uma proteção grande. E aqui já tem outros usos, como mineração, uma série de outros, energia elétrica, né, que muitas vezes é prioritário em relação à agricultura. Mas eu acho que a gente não pode olhar para aquilo em que lá é melhor. Nós temos que conhecer e nós temos que ver as nossas oportunidades. Sim. Nós temos imensas oportunidades. E assim, não se come melhor em lugar nenhum no mundo do que no Brasil. Entendi. E em Minas Gerais, principalmente. Não, né? nem fala. É um desafio viajar para os Estados Unidos saindo de Minas Gerais. E número 2, quem fala que o alimento está caro aqui no Brasil tem que olhar do lado de fora. Nos Estados Unidos o alimento está 3 vezes mais caro do que no Brasil. Misericórdia. Ô Marcos, a gente está falando aqui desses detalhes todos aqui, que os Estados Unidos realmente tem aí muitas coisas estão mais avançadas, mas do seu ponto de vista, você acha que eles já chegaram quase que no limite máximo e nós aqui estamos ainda no limite mínimo? Do ponto de vista de produção, eles chegaram no limite máximo. Entendi. E aí, na verdade, essa é uma mensagem muito importante para nós, inclusive a mensagem da própria indústria. Precisa crescer a área de produção. Para onde que vai crescer? O Brasil é um dos países que estão dos primeiros países em relação à estratégia da necessidade de expansão de alimentação para o mundo. E eles sabem dos nossos desafios com áreas de pastagens degradadas, até porque as empresas estão aqui, a gente tem clientes dessas empresas sentados aqui com a gente agora. Então existe uma oportunidade muito grande, a gente vai crescer e se desenvolver muito. A gente começa a observar, inclusive, a gente falava do ponto de vista de inovação, a dona Rovena sabe disso, da preocupação que a gente tem, inclusive, de agroserviços adicionados à produção que a gente precisa atrair para a nossa região, que a gente faz com as nossas maratonas de inovação por aqui, que eles dão muito valor nisso também. Então, sim e sim, eles chegaram no limite da produção deles e sim aqui, uma expectativa, inclusive, de gente visitou um farmer, o produtor americano clássico do Nebraska. 2, né? 2. E que respeito ao Brasil, né, dona Rovena? Assim, um produtor rural muito estruturado, com 1.500 hectares de produção de orgânico, extremamente estruturado, com produtos de alto valor agregado, e o respeito e a expectativa em relação ao Brasil, as condições que a gente existem, com os desafios que a gente fala aqui, mas é para isso que a gente está aqui. Na realidade, a construção, a justificativa, uma viagem como essa, que não é simples, é desafiador estruturar, e aqui um reconhecimento, a credencial e a credibilidade que a Irriganor conquistou por conta do grau de representação, né, Rafael? Impressionante o grau de representação das pessoas, de cada um da sua entidade, que juntos ali, você tinha governança formada de tudo aquilo. Todo mundo que precisava falar sobre água em Minas Gerais estava ali representado. O produtor rural, a indústria, o Estado nas suas diferentes frentes, a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, o SEBRAE enquanto entidade de apoio. E a gente vê que conseguimos mobilizar para poder, não é simples, mas a gente conseguir se estruturar, tá lá e a gente está no caminho certo, a gente está construindo aqui nessa região. E aí eu arrisco a dizer, a IBA é uma referência para nós, né, dona Rovena? Estava lá, apresentaram inclusive, né, o caso de sucesso deles, mas o que está sendo construído aqui é o caminho correto que está sendo estruturado aqui. Essa é uma notícia muito boa que a gente traz para todos, viu, Francis? Que bacana, que bacana. Eu queria deixar uma reflexão, que foi um dos painéis lá no Water for Foods, em que nós hoje ainda temos 2 bilhões de pessoas que não se alimentam bem. Eles estão abaixo da linha correta da nutrição. E nós temos 2 bilhões de obesos.
Então eu acho que um desafio não é só produzir, mas o que produzir. Sim. Então essa, assim, para mim foi uma mensagem que eu voltei com ela. Que bacana. Eu queria também deixar uma observação, que o Brasil, como o Marcos disse, nós não temos muito para expandir, para crescer, e o outro continente que ainda que tem muito para desenvolver, seria a África. Exatamente. Nas margens do Nilo. Porém, eles enfrentam grandes problemas de legislação, de política. Eles só irrigam a 1,3% do potencial. Nossa. Então, e nós estamos na frente. Então, acredito que aproveitar essa demanda mundial, eu acredito que quem vai suprir é o Brasil. Com certeza, com certeza. E assim a gente espera. E eu aproveito esse momento aqui também para agradecer todos os produtores rurais que, sol a sol, chuva a chuva, de dia, de noite, em qualquer horário aí, está disposto a arregaçar as mangas e ir para o campo para trabalhar. Parabéns para todos vocês pelo trabalho que vocês realizam. Parabéns para as entidades envolvidas nessa viagem, que foram lá para conhecer e, como todo brasileiro, ver o que eles têm de bom, trazer para cá e fazer melhor. Isso mesmo. Que é assim que nós faz. E com certeza a gente vai estar colhendo frutos dessa viagem e de outras que as entidades como Renai, Irriganor, Copervap, Sebrae, FAENG têm buscado. Porque o produtor rural, de um modo geral, já entendeu que precisa se qualificar, que precisa buscar tecnologias, que precisa mexer nas leis. A gente, aos poucos, está tendo alguns parlamentares que estão olhando e entendendo, aos poucos está acontecendo, mas a gente precisa de mais parlamentares para entender isso, porque a partir da hora que os parlamentos, a nível municipal, estadual e federal, entendem a necessidade do produtor rural e a importância dessa necessidade ser suprida, a gente vai ter condição de que o Brasil cresça e abasteça a gente aqui, abasteça o restante do mundo. O Brasil é sim o celeiro do mundo. O Brasil é a fazenda do mundo, não é só o celeiro não, aqui a gente é a fazenda. Supermercado. O supermercado do mundo. Mas não é uma vantagem só pra gente, é uma vantagem pro planeta inteiro, esse é que é o legal. A gente vai produzir alimento de qualidade barato pro mundo inteiro. Quero que vocês deixem agora o agradecimento seus, o bom dia aí para os nossos ouvintes e internautas, não só de Paracatu, de Coromandel, mas do Brasil inteiro e de outros. Inclusive nós temos audiência no Nebraska. A gente tem que já vi ao vivo pelo aplicativo lá, a gente conseguiu já um dia desse daí pegar uma audiência lá no Nebraska. Na internet eu sempre tenho um mapinha marcado dos Estados Unidos e outros países, mas nesse dia do ao vivo, do streaming, a gente conseguiu identificar. Vai lá, Marcos, deixa o seu abraço aí. Temos muitos brasileiros lá e o brasileiro é muito respeitado na Universidade do Nebraska, nas indústrias também, até por essa expectativa que existe de expansão da agricultura irrigada no nosso país. O profissional brasileiro, aqui fica a dica, quem está estudando aí, tá fazendo agronomia ou quer fazer, fica de olho numa oportunidade dessa. Eles têm lá uma expectativa de profissionais que conheçam o nosso país, nossa cultura, para poder vir para cá. E para a sua audiência aí, para o Noroeste, para o Alto Paranaíba, para os produtores rurais, acho que existe sim um reconhecimento muito grande. Acho que as entidades dos produtores conseguiram comunicar isso, assim, acho que é um modelo diferente, mas a sociedade, eu acredito que a sociedade norte-americana tem uma consciência ampliada do papel do produtor rural, que eu acredito que exista ainda um espaço que a gente precisa trilhar na forma de mostrar que o que está sendo feito, o foco do evento, o Water for Food e comida e alimento para todos, é um papel que hoje está na mão dos produtores rurais e no que depender aqui do apoio do Sebrae a entidades tão sérias como a Irriganor, como a Copervap, da gente conseguir criar as condições necessárias. E se o Brasil é o supermercado do mundo, pode ter certeza de que um dos maiores provedores desse supermercado é Minas Gerais, especialmente aqui o noroeste de Minas. Valeu, Marcos. Dona Rovena. Eu gostaria aqui de agradecer a todos os ouvintes do seu programa, Francis. Você sabe que você é um grande apoiador, um amigo, uma pessoa que tem feito a diferença para divulgar o que está sendo feito.
mas também gostaria de deixar um agradecimento ao povo americano que nos acolheu tão bem, né? Em especial ao Dr. Linneu e ao Dr. Christopher O'Neill, que nos recebeu maravilhosamente na sua residência com um jantar. Então, assim, agradecer aos brasileiros que nos apoiaram na missão e aos nossos irmãos produtores rurais americanos que abriram a porta das suas fazendas e das suas entidades para nos receber de braços abertos. Obrigado, dona Rovena. Rafael? Eu gostaria de agradecer a Irriganor, na pessoa da Rovena, que idealizou essa viagem, ao Marcos do Sebrae, que foi também fundamental para ter acontecido, e a Universidade do Nebraska, como a Rovena disse, ao Linneu, que nos recepcionou muito bem, abriu as portas da universidade e explicou um pouco como que acontece, como que o Estado é organizado. Foi muito bom. E a você, Francis, por ter dado essa abertura para nós. Valeu, garoto. E assim vamos finalizando essa edição bacana aqui desse podcast. Fique à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? Pelas nossas redes sociais, mandando sua pergunta, sua crítica. A gente está aberto aqui, inclusive para os haters. Eu gosto demais, eu tô tendo hater, tô ficando famoso nesse negócio na internet. É bom a gente ver as críticas. Você sabe por quê? Porque a gente começa a perceber. A gente sabe sobre isso, a gente fica quietinho, vai lá, às vezes até esclarece um pouquinho daquela dúvida daquela pessoa, ou então a gente acaba buscando mais informações para poder falar, epa, será que ele tem razão? Muito obrigado a todos vocês, tá, gente? Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Torne-se mais como Jesus pelo ato de dar. Todas as coisas na sua vida são um presente de Deus, porque Deus é generoso. Deus quer que os seus filhos se tornem como Ele. Ele quer que você aprenda que pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Você diz, eu realmente amo meus filhos? Você dá a eles o seu tempo? Eu realmente amo a minha esposa? Você dá a ela a sua atenção? Amor é isso. Amor se torna mais amoroso quando se torna mais generoso. Toda vez que você é generoso, uma mudança ocorre em você. Toda vez que você dá, seu coração se move em direção a Deus. Você se torna mais amoroso toda vez que você dá. Se torna mais como Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 11 diz, a vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. O que nós estamos falando aqui é extremamente contra a cultura, porque a nossa cultura não nos diz para dar. Tudo o que ela diz é pegue. Você concorda que nós estamos vivendo uma cultura cada vez mais autocentrada? O narcisismo está em ascensão. Tudo é sobre mim, eu, minhas coisas, minhas necessidades, eu. Nós temos um problema com o eu. Quando você é generoso, isso tira o foco de si mesmo e então você pode parar de pensar em si e começar a pensar nos outros. Filipenses 2, 4 e 5 diz, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.